Olá, está começando mais um Music Daughters, o podcast de música, de lifestyle. A gente, no final das contas, fala de tudo. O podcast da Music Dot. Podcast de piada, podcast de histórias, que é o podcast onde rola tudo. Seja bem-vindo à Music Dot, bem-vinda à Music Dot. É muito legal ter você aqui com a gente. Não sei se você está vendo a gente aí no YouTube, se você está nos ouvindo através do Spotify, das outras plataformas, se você está dentro do nosso site da Music Dot, que também tem todos esses episódios ali bonitinhos com as suas thumbs e os resumos que o Raul faz. Esse podcast que está muito profissional. Então você que gosta do nosso trabalho, não esquece, já dá o like aí, ou se você estiver no Spotify, não tem como, você simplesmente bate palmas para a gente onde você estiver, que já vale. Compartilha, joga aí nos stories, joga aí para no grupo da família. Aí, da família. Não é? Vai no YouTube, vai no YouTube, se você vai fazer tudo isso, também pode ir no YouTube, dar um like. Tá faltando comentar. também, né, o like no Spotify, né? Spotify, ajuda nós aí, pô. Coloca o like lá pra poder a galera poder mandar também o nosso episódio pra frente. Já tem vários outros episódios então, pra você ouvir na nossa formação anterior aí, mas não tinha YouTube naquela época. Então, se você quer ver a nossa carinha aqui nas nossas casinhas lindas, você pode simplesmente maratonar o nosso... Minha casa, Denis, coloca a minha casa aqui. Isso. Denis, coloca o Minha Casa Minha Vida atrás aqui. Agora é Casa Verde e Amarela, cara. Blim, blim. Casa Verde e Amarela? Que é a sua, né? Porque não sei se é verde ou se é amarelo que tá aí atrás. Então é uma cor meio diferente. É um verde-limão. O meu fundo é da hora, porque sépia o meu é um de cada cor, ó. Eu tô verde e branco. Palmeiras. Não é verde, pra mim é azul isso aí que tá pra mim é azul isso também. É verde. Como assim? Não, peraí. Muda o tema. É cian. Muda Exatamente. o tema do podcast. Isso é verde. Vocês estão loucos, mano? Então, acho que descobrimos um daltônico. Quem está ouvindo Leandro, você é daltônico, cara. Ou vários daltônicos, né? Também pode ser. Se você né? é daltônico, escreve aí nos comentários. É verde ou é azul? Não, peraí. Para tudo. Você aí, nos comentários, escreve. Eu tenho certeza que é verde. A maioria vai escrever que é verde. É verde, né, gente? É verde, gente. É verde. Palmeiras. Quem acha que é verde, põe o dedo. Muito bom. Eu gosto da gente começar com o clima leve, assim, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito leve. Sobre um assunto muito tranquilo. De boa. Sem neves. É um assunto, assim... Eu acho que é o primeiro assunto que a gente pega aqui pra mais cabeludo, assim. Então, eu acho que é o primeiro assunto que eu fico com medo da gente falar de política, tá ligado? Não, mas já não é mais política, tá fácil. Nesse episódio vai ser fácil de gerar cortes, isso eu garanto. Isso, é verdade. Muito bom. Então, quem sabe é a partir daqui que a gente vai gerar o nosso canal de cortes, é isso? Os nossos cortes aos outros dias. Se você queria pequenos recortes do nosso podcast, também escreve aí nos comentários pra gente saber se a gente faz isso ou não, porque é mais trabalho pra nós, então vocês têm que assistir. Então vocês têm que falar pra gente se vocês querem ouvir isso daí. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que já esteve muito em voga, e acho que agora já mudou bastante a realidade, mas como pediram pra gente falar sobre isso, então é porque tem muita gente que ainda tem dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a Ordem dos Músicos do Brasil, a famosa OMB, para o desespero de alguns, né, e a felicidade de outros. E se der tempo, a gente pode até emendar, inclusive, também falar sobre outras coisas que surgiram pós-Ordem dos Músicos, como, por exemplo, o Sindicato dos Músicos, que a gente tem... Organizações, né? Organizações no geral. A parte, organizações tabajadas. A parte burocrática, né? A parte burocrática que envolve a música. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente fazer é o seguinte, com certeza vão ter coisas que a gente vai falar aqui que a gente está falando de algo que a gente ouviu falar, de algo que não foi a gente que presenciou, vai ter outras coisas que talvez a gente não sabe interpretar a lei, sem dúvida nenhuma. Então você que é mais a favor, assíduo da coisa, e tá olhando e falando assim, nossa, mas vocês deviam... Eu sei, a gente poderia ter chamado alguém que manjava mais do assunto, mas esse podcast aqui é muito bairrista. A nossa ideia aqui é a gente ficar discutindo entre a gente e falar sobre as nossas experiências com as coisas. Então, se você conhece alguém que poderia acrescentar outras coisas aqui, coloca também nos comentários, entre em contato com a gente, porque a gente pode fazer depois um outro programa para essa pessoa explicar coisas que a gente não vai saber explicar aqui. Então, se você está procurando uma coisa teórica... E é bom deixar aquele aviso, né? Este episódio representa a opinião dos... Tem um negócio para maiores de 18 anos, representa um disclaimer. Qualquer semelhança com personagens reais. Isso, Enfim, então... Não faça isso em casa, né? Se você, por acaso, não quer saber a nossa opinião, então já desliga o podcast, porque no final das contas é só o que a gente vai falar aqui. Não, deixa ligado, que aí você vai começar a odiar a gente, o que tá na moda. Não, eu não quero que me odeiem, eu quero que me amem.
O Raul tá carente. Raul tá... Não tô carente não, eu só preciso de amor só. Mas lembrando também que se você... Você que tá com ele aí, dá um pouquinho de amor pro Raul. Não, o Raul trouxe mais energias pro estúdio hoje. Lembrando que você que gosta e gostou do episódio, indica, e se você detesta, indica para um inimigo. Tá tudo certo. Exatamente. Gente, vocês estão muito rancorosos, inimigo, odiar. Não, é que a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto pesado, que eu acho que dificilmente a gente vai encontrar no nosso meio pessoas muito a favor. Mas para a gente poder começar a falar sobre a Ordem dos Músicos, então eu fui na fonte. Eu abri aqui o site da Ordem dos Músicos e eu vou ler algumas coisas que estão escritas ali. A fonte. Nossa. É justamente para a gente poder saber para que serve a Ordem dos Músicos, porque a maioria das pessoas não sabe. Então vamos lá. A Ordem dos Músicos do Brasil foi criada em 1960 pela Lei Federal 3857/60, para você que de repente é a pessoa aí do direito que ia dar uma olhada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele então presidente Juscelino Kubitschek, ou seja, foi criado aí antes aí de ditadura militar e etc, mas num período que talvez a gente não tivesse tão democrático. Tirando da informalidade os músicos que atuavam no país, certo? Antes disso, a atividade do músico não era reconhecida pela sociedade como um exercício profissional, sendo estes considerados apenas diletantes da arte. A partir de então, toda a classe musical, onde se incluem os instrumentistas, cantores, arranjadores, compositores, maestros, professores de música, enfim, todos que bateristas. passaram a ter uma entidade que os credencie, lhes dê suporte para o exercício profissional. Então essa daqui acho que é a parte mais importante. Pode repetir, Pedro, por favor? Mas não, põe ênfase na palavra entidade quando você lê. Isso, então vamos entender que tudo isso que eu li até agora foi para chegar nesta palavra. Passaram a ter uma entidade que credencie e lhes dê o suporte para o exercício profissional, certo? Estas são as principais atribuições da Ordem dos Músicos do Brasil, que através do seu Conselho Regional de São Paulo oferece as condições para que os músicos profissionais tenham seus direitos e condições de trabalho asseguradas, para que possam, com dignidade, mostrar a sua arte, certo? Então, qual que é a parte dos direitos aí? Lê essa parte dos direitos. Leio, novamente. Discurso, né? Direitos e dignidade. Essas são as principais atribuições da Ordem dos Músicos do Brasil, que através do seu Conselho Regional de São Paulo, oferece as condições para que os músicos profissionais tenham os seus direitos e condições de trabalho asseguradas, para que possam, com dignidade, mostrar a sua arte. Pessoal, guardem essa parte no coração de vocês e escutem esse sonho. Vamos lá, vai, Pedro. Exatamente. Não, acho, tem mais coisa para ler, mas eu acho que basicamente, porque eles seguem, eu acho que outra página falando, a OMB possui como atribuição a defesa dos interesses da classe. Isso. Bem como a interlocução com o poder público e essa é boa. Calma aí, abre parênteses de novo. A OMB possui como atribuição a defesa dos interesses da classe, bem como a interlocução com o poder público e a sociedade, representando os músicos brasileiros, buscando políticas públicas de incentivo à cultura da música brasileira. Isso. Então, bom, por que eu quis trazer isso daqui? Porque você que de repente não sabe, então vamos dar uma explicada rápida. A Ordem dos Músicos, assim como funciona a OAB, a Ordem dos Advogados, que aliás são as duas únicas profissões que possuem uma ordem, que é uma regulamentação muito mais pesada, uma coisa muito mais difícil do que simplesmente um sindicato. Tem uma coisa muito mais a ver com maçonaria, talvez, com as coisas secretas, não sei. Com os templários, né? Os alquimistas estão chegando. E você pode estar ouvindo e falar, bom, então me parece sensacional, né? Obviamente, a gente vai ter então uma organização, um cadastro dos músicos e vai ter ali pessoas e uma natureza jurídica autárquica do Conselho Federal em Brasília para cuidar dos interesses dos músicos, para poder fazer passar projetos de cultura de música brasileira. Sonho, quer dizer, tem muita coisa aqui que é o sonho, né? É o sonho. Se aposentar. Então, uma coisa bem interessante, uma coisa muito interessante de vocês saberem é por que existe o ranço com a Ordem dos Músicos. É óbvio que você sabe que a vida de músico não é fácil. Então, se você conhece qualquer músico, você já sabe que isso daqui tudo não funciona desse jeito, né? Não sei porquê, não sei dizer, a gente poderia chamar alguém daqui para explicar o porquê que não é desse jeito, mas não funciona. Porém, até 2011, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, era obrigatório você ser filiado, então você ser da Ordem dos Músicos,
para ter a atividade de música permitida. Então significava que sim, você fala assim, mas imagina, o meu amigo lá tocava no churrasco, teoricamente, o seu amigo que tocava no churrasco estava assim exercendo ilegalidade, porque ele não poderia tocar publicamente, certo? Que a profissão de músico se denomina você ir ali publicamente tocar, tudo bem, recebendo. Acho que provavelmente eles deviam pelo menos dar esse créditozinho. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, de um caso que aconteceu perto de mim, a gente fez na semana passada o nosso episódio sobre músicas de casamento. O meu professor de teclado foi proibido durante 2 anos em Belo Horizonte de tocar pela ordem dos músicos, porque estava tocando em uma cerimônia de casamento e não estava com a carteira da ordem em dia. Então ele recebeu uma multa, uma notificação e passou isso anos 90, sei lá, né? Então a coisa foi, logicamente, como tudo, foi perdendo a força, porque não fazia o menor sentido, foi perdendo a força e acho que pouca gente em 2005 levava essas multas e etc. Mas era assim que funcionava. Então você está tocando em qualquer local público, era necessário que você tivesse inscrito na ordem. Mas foi só em Belo Horizonte ou foi no Brasil inteiro que ele ficou proibido? E é uma boa pergunta, Eu acho que era em todos os lugares. Eu acho que você realmente não podia mais exercer a profissão durante 2 anos. Logicamente, que sentido tem isso? Exato, é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Primeiro, qual a necessidade da gente ter uma regulamentação dessa forma, visto que a nossa profissão é uma profissão que realmente causa muitos danos, se mal feita, né? Isso. Vide aqueles memes de casamento, né? Exatamente. Obviamente que é a causa C2, né? Exato. A causa dos divórcios é Sweet Child O' Mine na cerimônia. Com violino. Isso destrói famílias. Com certeza. E só para vocês entenderem, então, o que aconteceu? Em 2011, o Supremo teve um parecer logicamente desfavorável a isso, então alguns músicos, pelo que eu vi, acho que foram 2 cantoras, e se bobear eu conheço uma delas, porque eu lembro que era uma pessoa muito ativa lá na Santa Marcelina contra a ordem, entraram com um processo, enfim, para que essa fosse extinguido, que não fazia o menor sentido, a obrigatoriedade, não significa que não possa existir uma ordem, não significa que você não possa querer juntar as pessoas e organizar da forma como você bem entende, o problema é que as pessoas que não pagam essa anuidade, as pessoas que não estão inscritas, que não passam na prova deles, não poderem exercer a profissão de músico. Acho que é essa que era a questão. Em 2011, o Supremo deu, então, um parecer dizendo que não fazia o menor sentido. E esse parecer foi dado baseado justamente no que aconteceu um pouco antes sobre a profissão de jornalista, porque também, resquício aí desse período nebuloso da nossa história, para você também ser jornalista até 2000 e alguma coisa, não vou lembrar o número, você também precisaria ter a regulamentação e estar também afiliado e ser jornalista de profissão, de formação e etc. Quando caíram justamente justificando que não fazia o menor sentido, que isso era contra a liberdade de expressão, e daí a galera entrou então na rampa e falou assim, opa, se jornalista não precisa, muito menos músico. E conseguiram descobriram que para comentar jogo de futebol, ex-jogador comentava melhor do que jornalista que nunca pegou numa bola. Assim. Será que teve jabá da Globo para poder resolver o do jornalista? Não, mas eu desculpa, gente, sem querer desfazer da nossa classe, muito pelo contrário, né? Eu acho que tem muita coisa aí que eu acho que a gente precisa conversar aí sobre como a gente se unir, etc. Mas eu acho que a questão do jornalismo não foi muito saudável, não, cara. Eu acho bem ruim, para falar a verdade. Não, eu acho que eu falei brincando o lance do futebol, mas eu acho que tem muito peso nessa decisão. Eu acho que tem muito peso, assim, tipo, tem muito a ver com o fato de o jornalista esportivo, você tem um monte de canal de esporte, enfim, eu acho que tem alguma coisa a ver. Assim. Eu acho que não tem muito a ver com esporte, não. Um palpite. Eu acho que tem muito a ver com esporte, Mário. É só você ver, por exemplo, a quantidade de ex-atletas que tomou meio que assim o lugar de muito jornalista profissional formado. Mas eu não sei se diria esporte, né? Talvez futebol especificamente, né? Que eu acho que tem uma alavancagem financeira. Vocês estão falando de televisão. Vocês estão muito nichados. Exatamente. A questão é que, tipo, agora qualquer um que tá na internet, que dá notícia do jeito que quiser, pode se considerar jornalista. E aí, pra ser mais... Isso é perigoso. Mas disso que nós estamos falando, entendeu? Não, eu acho o perigo musical eu também. Discordo. Também. Eu sou discordo. totalmente... Eu acho que a gente pode até... Deixa eu interromper um pouquinho só, Raul. Eu acho que a gente pode até dizer que para se chamar jornalista você precisa ter a formação.
Sim. Agora, impedir que uma pessoa escreva algo no jornal simplesmente porque ela não é jornalista são outros 500. Daí eu já acho que a censura é igual com os músicos. Então, na minha opinião, tipo, a gente pode até dizer que músico é só aquele que fez faculdade de música, tá? A gente pode até criar uma nomenclatura dessa, mas impedir que uma pessoa expresse a música porque ela não é profissional formado naquilo, daí é onde eu discordo. Então, por exemplo, quando pega redes sociais e tal, pra mim, cada um fala o que mas quer. Mas o que eu acho importante, Pedro, da gente separar é uma coisa. Artista é uma coisa, certo? Então, o artista tá fazendo arte, beleza. A mesma coisa assim, antigamente, o cara que não era jornalista, o que ele fazia? Ele tinha um blog, ele escrevia o que ele queria no blog dele, as pessoas poderiam acessar e enfim, concordar e discordar e tudo bem, e tal. Ok. O músico é a mesma coisa, cara. Eu não concordo nem um pouco com a AMB, né? Como você disse, eu acho que é um dos maiores resquícios que a gente tem até hoje da ditadura militar. É isso aí. Isso, gente, a gente já falou, que é achismo e as experiências que a gente tem de vida dos colegas que já sofreram na mão. Tem história de gente que teve o instrumento confiscado, saca? Isso é um absurdo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma forma de regulamentar e uma pessoa para representar a gente, que é exatamente o papel que a OMB não faz. Então, ela não representa a gente em nada, né? Talvez represente os interesses de 3 ou 4 pessoas lá, e enfim... Não, perfeito, mas o que vocês entendem por regulamentação? Acho que é aí que é o grande ponto. Porque regulamentar, por exemplo, no caso da medicina, quem não fez isso não pode exercer, ponto final. Então, se você exercer, você vai preso. É essa que é a questão, é isso que cai com essa questão do Supremo Tribunal. Então, regulamentar no sentido de que existem algumas coisas que só pessoas formadas ou que de reputação comprovada por uma prova e tal... Só essas pessoas possam, por exemplo, entrar numa escola de música, num conservatório. Eu sou completamente a favor. Eu sou completamente a favor. Exatamente. Eu acho que daí você, justamente, daí começa a entrar nessas coisas de que você pode gerar um prejuízo em outras pessoas através da sua profissão. Porém, para tocar na rua, regulamentar, para eu tocar na rua, regulamentar para eu poder dar uma aula pro meu primo de violão, entendeu? Acho que é isso que Antes da gente começar a entrar nesse assunto... limiar muito tênue, quem né? de nós aqui... Na aula do seu primo e da aula, entendeu? Aí... Exatamente. Mas tem a questão assim, de não funcionar, por exemplo. Eu não... Enfim, mas eu sempre me baseio na tabela de preços da OMB, por exemplo. Então conte mais sobre isso que a galera não sabe, que tem uma tabela de preços. Você entra no site da OMB, você baixa lá, tem a tabela de preço, aí tem lá, hora aula, quanto que é o correto de se cobrar? É X. Quanto que é? Da última 150. vez que 150 reais. Tô abaixo. Então, R$600 por mês. R$600 por mês. O cachê para 1 hora de evento. Aí tem lá os deveres do contratante e tudo mais. Enfim, eu sempre me baseio um pouco nisso. Claro que a gente tem realidades diferentes em diversos lugares, né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Total. Mas o grande problema é esse. Não funciona, entendeu? Que escola que hoje repassa para um professor, por exemplo, sei lá, se tiver alguém aí. Mas eu, quando trabalhei em escola livre, trabalhei em algumas, eu nunca ganhei R$150 hora aula. E também não era formado. Não teve... Hã? E também não era formado onde, claro, teoricamente, você não poderia ter... Não, mas você trabalhou muito tempo dando aula sem ser formado em música. Sem ser formado. Eu era tecnólogo, eu já tinha a carteirinha da UNB de técnico. Se a gente precisa explicar também depois como é que funcionava as duas horas. Quem de vocês tem? A gente nem falou quem tem. Que é uma das perguntas que o Sidney lá colocou na sugestão, né? Um abraço aí pro Sidney que mandou. Quem tem? Cara, eu não tenho. Eu tenho. Mas em dia fica por aí, tá? Fica eu fiz, mas foi tirado. Eu nunca precisei, nunca me pediram pra nada. Aí, uma vez eu fui tocar num Sesc com uma banda. Não precisava. E a gente só podia entrar, a gente só tira pro Sesc mesmo. Essa é a verdade. 6 anos atrás, né? Também 5 anos atrás. Então não estamos falando de 1990 que nem aconteceu com o seu professor, né? Mas, gente, o Sesc ainda era... Mas, por exemplo, Dani, você tocou lá no Sesc e tal. Você ganhou o piso da OMB?
Não, geralmente o Sesc fecha um cachê. Fecha um cachê, ok, né? Mas tinha muitas vezes, Mari, que eles pagavam o negócio, só que não chegava na gente, né? Que então, tem sempre essa, né? Eu acho que o problema é o seguinte, não dá para você colocar um piso, quer dizer, né? Não sei, eu acho muito complicado colocar um piso quando você tem um Brasil inteiro muito diferente, né? São Paulo, ou as capitais, e o interior, e é tudo muito, muito diferente, né? Então, esse lance do piso eu acho que não pegou por causa disso. Mas se eu estiver enganado, se o Pedro tá com o site aberto, eu acho que tinha um lance de São Paulo, assim, sabe? Tipo, da região mesmo. Porque eles são divididos em conselhos regionais, né? Acho que não sei se é estadual, acho que é conselhos estaduais. E o piso varia de acordo com a região? Não sei, eu não achei essa parte do piso, na verdade, depois a gente pode dar uma olhada, dar uma procurada aqui. Mas eu acho que tem muitas decisões que variam de região para região, certo? Então, mas acho que a grande questão é justamente essa, né? A questão, para a gente ter uma regulamentação, acho que esse que é o jogo de qualquer profissão. Quanto mais você regulamenta, mais você tira liberdade, isso pode ser bom. Então, pode ser bom que as pessoas não andem armadas na rua, certo? Pode ser bom que tenha uma regularização para você ser um policial. Pode ser bom. Para algumas profissões pode ser bom. Só que para você ter um piso que funcione, precisa estar regular. Porque daí todo mundo tem que temer este órgão, que é o que acontece com a OAB, certo? A OAB, todo mundo teme a OAB. A grande verdade é essa. É uma coisa tão grande, uma coisa tão importante, que qualquer coisa que acontece, a OAB está lá no meio e está se metendo e está falando, dando CRM também. CRM, exatamente. Porém. São coisas grandes. Então, para mim, eu acho que o grande ponto era esse. Para garantir um piso para gente, que é algo que todo mundo quer ganhar bem pelo negócio, só faz isso quebrando, dizendo que as outras pessoas não podem tocar e tirando a liberdade de quem não está inscrito na OMB. Se você não tem como ter essa liberdade e ter o piso ao mesmo tempo, porque, logicamente, se todo mundo pode tocar, para que eu vou levar o piso, certo? Eu vou contratar uma pessoa que... Qual organização que mantém um piso? Tem alguma organização que tem um piso que é respeitado? Porque, por exemplo... bancários. Mano, eu por exemplo... Metroviários. Metroviários. Tipo, eu fui ligado ao CREF, e aí é uma das organizações também que não faz nada em relação a isso. Porque, por exemplo, tem academia que explora, acaba com o personal. Tem escola particular que cobra muito menos que o governo, que já paga pouco, sabe? Então, assim, tipo assim, acho que pouquíssimas organizações conseguem garantir, e eu acho que, assim, obviamente que pode ser incompetência da organização, mas isso pode ser falta de braço, falta de tamanho, falta de como é que é, influência jurídica, eu diria, né? É falta de legislação, cara, a grande verdade é essa, porque justamente, se você é uma pessoa que está dentro de uma ordem, né, está dentro de um sindicato e tal, e é obrigação, porque ninguém pode atuar fora deste sindicato, acho que essa que é a questão, você não pode atuar se você não tiver a validação dessa pessoa. Você passa a poder chegar e bater na mesa e falar assim, não, calma lá, eu sou aqui da organização tal, e você não vai contratar ninguém da minha organização por menos desse valor. Mas aí que tá a questão. Então, vale a pena? Então, só podem ser contratadas pessoas nas academias que tenham formação específica em educação física e tal. Aí que tá, aí que é o jogo, né? Então, ou a gente libera... O que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil a gente conseguir ter uma coisa um dia que seja um meio termo. Ou a gente vai ter liberdade geral, e na liberdade, fião, é anarquia, cada um faz o que quer, certo? Ou a gente fecha e tipo, não, ó, só pode seguir esse caminho aqui, vamos dizer que se fosse fazer isso, provavelmente as coisas poderiam rodar melhor. Mas aí tem que fechar. Daí não é professor de capoeira dando aula de música, daí não é... Eu fico imaginando que o melhor cenário talvez tivesse, ou fosse esse que tivesse um meio termo, assim, né? Então, por exemplo, você vai dar aula de música, mas quem é você? Mas eu dei aula de música sem ter nenhuma formação e nem técnica, inclusive, eu já dava aula. Então, mas foi uma parada que a própria profissão pedia pelo sustento da profissão, sacou? Eu tinha que ganhar uma grana, então eu tinha que trampar. Então, eu não sei se o trampo por si só não exige uma regularização, ou a falta de regularização faz com que fique assim, meio que na várzea. Então, se talvez tivesse essa regularização, eu não sei nem se eu seria músico hoje, não sei se eu teria conseguido entrar nos caminhos da música. E ao mesmo tempo tem coisas que são muito sérias, como por exemplo dar aula, né? Eu sempre fui muito crica, assim, sempre fui muito preocupado em
com a minha didática, etc. Porque eu tive muitos bons professores que já falavam naquela época mal da UEMB, inclusive. Mas, não sei, você já pensou se a gente tivesse que esperar ter uma formação? A gente falou aqui, né, de um episódio sobre viver de música, né? Já pensou? A gente tem que esperar uma formação específica para você poder atuar em algumas situações, até aí você vai fazer o quê? Você vai ficar tocando naqueles bares que a gente tanto reclamou, ganhando 50... Não, seria justamente estagiário. Se tivesse essa regulamentação, você ia fazer como qualquer advogado e qualquer médico. Você ia trabalhar de atendente em algum lugar até você se formar e tirar a regulamentação, certo? Ou tem níveis também, né, gente? Dependendo do nível que você tá. Aliás, que é uma tentativa que a OAB tentou fazer, né? Que foi, desculpa, a opinião minha, que eu acho que é uma coisa burra, né? Um pensamento burro. A músico prático e músico... É uma grande bobagem. Mas eu acho que poderia ter níveis assim, você é estudante... Você, sei lá, tem tantos anos de profissão, não sei. Sim. Explica pra galera aí, Mari, qual que é o esquema do músico prático e do músico profissional. Então, a gente pode tirar 2 tipos de carteirinha na OMB, me ajudem aí, é isso, né? 2 tipos de carteirinha. O músico prático, ele faz uma prova prática de instrumento, então, e que assim, geralmente... Aí que já ferra, entendeu? Aí você vê a seriedade da instituição, cara. Você toca violão aí? Ah, tá. Sei lá, toca uma música aí. Legal. Toca um reggae. Legal. Posso fazer um adendo, Mari? Você toca mais alguma coisa aí? Não sei, contrabaixo. Toca aí. Beleza. Beleza, tá lá na sua carteirinha. Contrabaixo, guitarra, entendeu? Não é uma prova séria, assim, né? Pelo menos. E a prova teórica... A ideia que eu tenho é que, assim, quem tem a carteirinha da prova teórica é o cara que estudou, é o cara que tem mais embasamento, que consegue... na verdade, né? Ele é o profissional. Músico profissional, isso. Exatamente. O profissional, uma vez que você se forma numa faculdade de música, basta você chegar com o seu diploma lá na porta da UNB. Você já pega direto. Você já pega direto, você não precisa provar mais nada. Eu nem fiz a prova. Levei meu diploma e... Então, e aí eu acho que essa tentativa de nivelar, né, só que não tá totalmente errado, né, aí foi um pensamento... A tentativa aí é a tentativa de arrecadar, na verdade. A tentativa de nivelar. Então... Eu tenho uma coisa que eu tava pensando, quando você tava falando, Pedro, é difícil... A gente sabe que a gente tem uma profissão que tem um lado que é totalmente estético, que nem o Raul tá falando do artista, de fazer arte e tal, e tem um lado técnico, que requer um conhecimento técnico, requer anos de estudos e, que também é fazer arte, aplicação, que faz parte do nosso processo artístico, claro. Mas assim, fazendo um paralelo com outras artes, se eu fosse artes visuais, se eu fosse um pintor, por exemplo, sei lá, tô chutando, aí tem que ter a ordem dos escultores, a ordem dos pintores, e se eu não tiver, eu não posso fazer. Mas e se... Aonde é que fica a pessoa que não tem acesso, mas que tem toda a propensão natural, entendeu? Até que porque o Estado também não oferece a educação de uma forma que sirva a todos, né? Promova isso de uma forma organizada. Isso, não promove de uma forma eficiente para todo mundo, né? Talvez nem tenha como na situação que a gente está no Brasil agora, né? Como resolver isso? Né? Mas aí não para medicina também, não para advogado, não para ninguém. Por isso que todos os médicos... É por isso que a maioria, 99% dos médicos são de famílias ricas, exato. Advogados também. Mas acho que é isso que o Daniel está dizendo, justamente. Quando a gente coloca esse tipo de regulamentação, você acaba elitizando. Você elitiza. Sem dúvida. Né, como foi durante muito tempo, certo? Se a gente for pensar justamente esses músicos de orquestra, eruditos, que acabam caindo um pouco nisso que o Lucas falou, que você está impedido de trabalhar durante um bom tempo da sua vida, para você poder, a grande verdade, para você se manter fazendo música, sem poder tocar, né? Ou seja, sem trabalhar, você precisa ter um suporte de alguém que pague, ter um mecenas, que pode ser a sua família. Mecenas, para você conseguir fazer. Então, se a gente for pensar hoje, a grande questão é essa. Se a gente for pensar hoje, tudo bem que dá a possibilidade do músico prático, beleza, mas vamos dizer ainda o conhecimento jurídico para você ir atrás do músico prático, etc, que não te traz nada em troca, mas se a gente fosse pensar que você só pode exercer a profissão de músico com isso... diversas das nossas expressões artísticas no Brasil teriam ido água abaixo. Não pode ter um baile funk, não pode ter um rap, não pode ter... Porque a maioria dessas pessoas não tem esse acesso.
né, não tem acesso por diversas coisas. Não, você precisa ter a faculdade de música. Então tudo bem, concordo. O músico prático deu uma certa resolvida ali, conseguiram achar uma brecha para eles continuarem mandando nas coisas, porque acho que provavelmente chegou num ponto que ou eles abriam alguma coisa e foram pro lado então de ganhar mais grana, né? Mas eu concordo com o Daniel, eu acho que acaba sendo uma coisa muito, muito elitizada, muito elitista e acaba tirando todas as pessoas da possibilidade de estudar, né? Não, eu concordo, jornalismo, assim, mas eu acho que, principalmente pelo fato de ser arte, né, a gente fica pensando dessa forma e ter mais acessibilidade, eu acho realmente que é muito importante, né? E aí eu volto para aquilo que o Lucas estava falando sobre, ou o Lucas ou o Dani, né? Sobre primeiro, né, ter acesso à arte na escola, né? Então aí se tá errado aí ter que querer cobrar depois fica um pouco mais difícil. Então, mas mesmo assim, eu acho que não ter regularização acaba tornando a nossa vida muito mais difícil. Eu acho que tudo isso tinha que ser repensado, né? Como, eu não sei, a gente não mas... tem direitos, né, Mari? A gente não tem quem... Fale por nós, né? Quem fale por nós. Quem corre atrás fala, não, você não pode fazer isso com essas pessoas. Elas vêm e trabalham 2 horas no seu evento, mas elas gastaram uns 5 dias para poder trabalhar 2 horas no seu evento. Exatamente. Que eu acho que o problema é esse, entendeu? O problema não é que tem 30 pessoas que têm a carteirinha e 5 que não tem. Entendeu? O problema é que a corda sempre estoura pro músico, independente de quem seja. Entendeu? Porque tem o teto lá e a obrigação é minha de chegar no dono do bar e falar, cara, o teto é esse daqui. Ou, o teto lá diz que você não pode pegar uma porcentagem do cover para você. A gente não tem ninguém que chega lá e fala, eu quero ver aí as notas e tudo mais. Que acho que é o mínimo. Quem entendeu? Se queima é o músico, né? E aí, Exatamente. se o músico vai chegar pra falar isso, o cara não te contrata. E olha só que louco. O músico, quando vai fazer algum evento, a preocupação dele é de aconteceu o caso do professor do Pedro, de ser impedido de tocar porque ele não tá com a carteirinha, e não o dono do estabelecimento, ou o organizador do evento, sei lá o quê, ser impedido de fazer outros eventos porque ele não pagou corretamente os músicos. Pois é. Isso. Mas inverteu, né? Puniu, né? Tá punindo parece a gente. Que tá do outro lado, de ajudar. Né? Parece que tá do outro lado do jogo, né? Parece que tá mais para regrar o músico e manter o músico dependente daquela organização. Então eu sei bem o que você tá fazendo, eu sei bem que tipo de coisa você... E sem saber o que tá fazendo na real, né? Porque a minha prova, por exemplo, foi assim, senta aí e toca. Eu toquei, pô, legal pra caramba, que absurdo. Aí eu falei, caramba, mas isso aqui é a segunda aula que eu dou pros meus alunos. Não é possível que, tipo, seja isso mesmo. E aí quer regrar uma coisa que a gente faz, só que na verdade não tá regrando nada, e a gente fica como testa de ferro comprando briga com organizações, com prefeitura para poder tocar, por exemplo, em virada cultural, a gente fica tretando com o SESC, a gente fica tretando com bar, a gente fica tretando com escola para poder ganhar melhor. E aí toda a classe, porque isso é uma reclamação, como geral. Diz o Raul, eu sou um cara que eu detesto generalizar. Mas, mano, toda a classe tá sempre reclamando que eu fui tocar num bar e eu tive que levar embora 3 garrafas de uísque porque o cara não quis me pagar. Tipo, quem não conhece uma história dessa? Tipo, é um absurdo. Até como a gente falou no episódio anterior sobre casamento, a gente tava brincando um pouco sobre pagas e etc. Mas, às vezes, o fim de semana é salvo porque você fez 5, 6 casamentos. E não é porque você tirou uma grana danada, assim, de cada um. É porque você conseguiu tirar uma grana melhor por ter feito 5, 6 casamentos, né? 5, 6 trampos num único fim de semana. Então parece que a ordem tá mais em nos dizer o que fazer, ao invés de cobrar por nós aquilo que é do direito. E aí é a hora que eu acho que o tiro sai pela culatra. Mas quem avalia o avaliador? Então, tipo isso. Mas assim, qual que é o cenário ideal? Porque a gente já problematizou, a gente sabe, muita gente que tá ouvindo aí sabe o que vive o cenário atual. Mas, tipo assim, o que a gente poderia deixar de sugestão para quem fosse ouvir esse... seria só mudar as pessoas? Seria só mudar, colocar gente competente ali? O que poderia acontecer? Eu acho que a gente, para além de ficar choramingando aqui, Leandro, a gente está exatamente fazendo isso, cara, problematizando para poder saber quais são os pontos que a gente tem de falha. Se a gente tivesse uma solução, tivesse um ponto de solução, a gente faria o podcast chamado A Solução pro MB. Então, acho que se trata de uma
de uma profissão que tá a Deus dará, literalmente a Deus dará, e tem alguém querendo dizer que eu digo para vocês profissionais como é que vocês devem fazer, mas eu não vou correr por vocês caso vocês precisem. Aí a Mari, a cantora, apareceu um calo nas pregas vocais e aí ela fica um tempo sem... Tô dando um exemplo, tá, Mari? Pelo amor de Deus, vou até bater na boca aqui porque não é de verdade, não. Mas aí, tipo, a pessoa fica sem cantar e aí você vai atrás da sua organização para pedir algum apoio, Ah, Mari... Se vira aí. Mas eu sabe qual que é o grande ponto de diferença? Eu acho que é aí que mora o grande problema e por que a ordem nunca conseguiu funcionar. Porque a música é vista, como toda a arte, como algo que é assim, eu tenho que pagar 800? Eu não vou pagar, então não vem. Este é o grande problema. Isso não acontece com os bancários, isso não acontece com os metroviários, isso não acontece com os médicos, com os advogados. Porque existem coisas que só eles podem fazer e que se, a partir de amanhã, todos os médicos entrarem em greve, tá todo mundo desesperado. Se a partir de amanhã todos os metroviários entrarem em greve, tá todo mundo desesperado. Se a partir de amanhã todos os músicos entrarem em greve, ninguém tá desesperado. Certo? Por mais que a gente... Só os músicos. Então, é esse que foi o defeito. Por quê? Porque você virar pra pessoa... Na hora que chega na hora da briga, vamos dizer, a briga é essa. Qual é a força que um sindicato ou uma ordem tem? É virar e falar, nós vamos paralisar a nossa categoria. É assim que se faz, certo? Em qualquer outra categoria. Então, se você está numa categoria que é vista pela sociedade por questões de educação, etc., como uma coisa que não faz, se tem legal, se não tem, tudo bem, no fim das contas, você não tem, a ordem não tem, o que a ordem vai fazer? A ordem vai chegar lá, vai falar pro cara e vai falar assim, ô dono do bar, você pagou errado. Daí tudo bem, o cara pode até ter uma força de polícia, no sentido, não sei até onde tinha, de virar e obrigar a pessoa a pagar, chamar um policial militar ali e obrigar a pagar. Na semana seguinte ele não chama mais. Pronto, acabou, ele resolveu o problema. Diferente, eu não vou deixar de ir no médico na semana seguinte, se eu preciso ir no médico, eu vou no médico na semana seguinte. Então é aí que morre todo o negócio, porque no fim das contas é muito complicado a gente querer Partindo do pressuposto da origem da nossa profissão, então, basicamente a gente não tem cabimento a gente ter um órgão regulador, seria isso? Não, eu acho que no fim das contas, entre ter um órgão regulador que não vai ter voz, e não tô nem dizendo, vamos dizer que lá todo mundo, não sei se né? Vamos dizer que todo mundo tem a maior das boas vontades e que todo mundo esteja lá para trabalhar pelos músicos. Se não existirem leis que dão à ordem dos músicos poder de polícia, é isso que eu tô dizendo, que eles virem e falam assim, o que a gente determinar vai acontecer. Tipo, posso fechar um bar, sabe? Fechar um bar, exatamente, porque não adianta virar para ele, você nunca mais vai contratar um músico no seu bar. Cara, só tá bom. Não, é tipo fazer um lance assim, o bar, para ter música, ele tem que ter o selo da OAB lá, entendeu? Da OMB, ele tem que passar pelos mesmos cadastros e pelas mesmas coisas. Só que daí a gente entra no mesmo problema. Daí mais burocracia, mais gente para ganhar no processo, porque daí também a pessoa vai liberar um bar do amigo só porque é brother, porque pagou um não sei o quê. Então, mas vamos dizer que tudo funcionasse, mas precisaria chegar nesse ponto, que daí eu não sei até onde a gente tá pensando. O Lucas levantou uma questão aqui. O Lucas, antes do Daniel, o Lucas levantou uma questão aqui interessante. Não, ainda tá nesse tema que é o lance de... aproveitando que o Sidney pediu aqui pra gente falar um negócio, que o Lucas levantou quando ele falou da Mari, né? O Sidney perguntou se a gente conhece alguém que tenha precisado e sido atendido pela OMB nesse sentido de ter sido assistido, de conseguir se aposentar como músico. Existe? Então, mas aqui isso não existe, gente. Não é o CRM que aposenta médico, tá? Então, isso daí, o que ele faz é intermediar e ajudar na negociação para poder garantir que a empresa que é responsável, por exemplo, por pagar o seu INSS e tal, que ela faça tudo direitinho, mas quem aposenta as pessoas mas é nem o governo. Numa situação de necessidade, tipo assim, o músico tá passando fome na pandemia. Mas é o governo também. É o governo, não é CRM, não é OAB, ninguém cuida de ninguém. Ele não pode Esses órgãos fazem, eles digamos assim, o dever deles é instruir e talvez fazer o meio de campo entre o Estado. No texto que o Pedro leu que tem no site está escrito isso, que a organização vai fazer essa interlocução. Exato, que seria então a interlocução entre os músicos. O que eu quis dizer quando eu dei o exemplo da Mari é exatamente isso, é a pessoa ir lá pedir uma ajuda e falar, olha, não sei como resolver, e falar, pois é, Mari,
Se vira aí, tipo... Deixa eu explicar que isso funciona para todo mundo. Isso funciona para todo mundo. É importante a gente entender aos músicos que às vezes não entendem. Eu não sou especialista em lei trabalhista, mas entendam que o que você faz quando você tem qualquer outra profissão é que é necessário que você tenha carteira assinada. Então, primeiro ponto, a ordem poderia ser essa intermediária que obriga que toda profissão de músico deveria ser com carteira assinada. A Music Dot já passou nessa daí, tá tudo fácil. Quem que faz, como que acontece então a sua aposentadoria? A sua aposentadoria por invalidez, afastamento no INSS, tudo isso, quem paga é o governo. Então o que você faz? A obrigação da empresa é recolher aquilo que é seu de direito e dar para o governo administrar até que seja a hora de você receber aquilo. Mas é assim que funciona. Isso para todas as profissões. Para todas as profissões é assim que funciona. Então o que uma ordem poderia fazer, o que um sindicato vai fazer é, uma vez que você foi mandado embora do seu trabalho, ele vai ali conferir se foram pagos todos os direitos para você. Se você foi afastado, daí sim, é isso que o Lucas falou. Poxa, olha, eu tô com um problema, eu preciso de uma orientação. Daí tem um advogado ali disponível para dizer para você, olha, você faz o seguinte, você tem que ir até o INSS, no endereço tal, com o laudo tal, que quem vai te dar é no lugar X. É essa orientação, mas vocês conhecem alguém que tenha conseguido isso? Alguém conseguiu? Não, mas... Amigos, colegas, conhecidos? Mas tem a ver com Fala aí, Pedro. Todos os outros sindicatos funcionam dessa forma. Então, qualquer coisa que você tiver de problema, na verdade, você não precisaria desses sindicatos. Na verdade, o governo está ali para te entregar as coisas como devem ser feitas. Logicamente, mas os sindicatos têm até o poder de comunicação com advogados públicos. Exato. Inclusive, eles têm esse poder de comunicação. Então, o sindicato, ele não está ali simplesmente para te passar uma planilha do Excel e dizer o que você tem que fazer passo a passo. Ele tem esse poder de comunicação, ele tem esse poder judicial. Que vão conseguir resolver. Exatamente. Então que no caso de registro, uma pessoa registrada, quando você é mandado embora, ou você pede as contas, enfim, vai um representante do sindicato para acompanhar, acho que é a homologação, né, que chama. Isso. Homologação e tudo mais. Mas só para explicar, porque essa vontade do tipo, mas a ordem não me garante um plano de previdência. Não é obrigação da ordem fazer isso, certo? Ela até pode. A OAB tinha, meu pai pagou e não recebemos quase nada porque o Serra ferrou com todo o negócio lá. Então existe, entendeu? Mas aí é uma coisa, outro assunto. Exato, eles podem ou não fazer. O que seria a obrigação de uma ordem ou de sindicato é justamente isso que o Lucas falou. Você está sendo atacado, você foi prejudicado. Então tô aqui, todas as armas para você se defender. Isso, a gente está do seu lado, classe, né? Exatamente. Mas, você se sente amparado, né? Exato. Vocês conhecem alguma outra maneira de como os outros países se organizam? De repente, países de primeiro mundo, existe uma representação dos músicos, da classe artística? Como é que é isso? Alguém conhece? Não faço ideia também. Porque, nós não somos os primeiros nem os últimos, né? Eu imagino Alguém deixa nos comentários aqui. Eu imagino que isso deve ser melhor resolvido em algum outro lugar, né? Não é possível. Ô, Pedro, você estava falando de lance de... tomara, não, mas Mari? O pessoal não gosta de seguir modelos. Eu sei que assim, eu tenho amigos que moraram na Irlanda, que existe um relacionamento direto do músico com o governo, para que eles possam exercer a profissão, por exemplo, em locais abertos, assim. Existe uma ponte. Então. Não, mas isso a gente também contaram, tem aqui. Existe uma ponte direta. Eu toquei na rua lá e não me filiei em nada, hein? Acabei de ser deportado. Quase fui deportado, meu. Acabou. Existe uma obrigação também, que não é só CLT, e isso são leis trabalhistas, são sempre amplas, né, para inclusive assegurar o trabalhador, de que se você trabalha X vezes num mesmo lugar dentro de um determinado tempo, você tem direitos também. Se você tiver um contrato e se você emitir uma nota como, por exemplo, um MEI, você também tem X direitos. Então, bares, a gente não está falando aqui que você pode fazer o que você quiser porque a gente não é CLT, porque o músico não é CLT. Existem várias formas, inclusive contrato verbal é uma coisa que vale muito. Então, esse tipo de coisa devia ser assegurado também. Existe acidente de trabalho para uma contratação diária. Se você contrata uma pessoa para uma diária, existe acidente de trabalho e não é só no formato CLT. Então, leis trabalhistas existem. Agora, você ter uma organização
fantasma, né? Você ter uma organização que não dá nem esse tipo de... a gente pensa lá na prova que eu podia ter tirado a carteira de cantor com essa voz rouca depois de ter gravado o curso e, tipo, canto pra caramba. E até o final, onde você não tem suporte e nem amparo nenhum de qualquer forma. Então, eu acho que... Enfim, né? Mas é isso, já tô desesperado. Eu vou dar as minhas 2 únicas experiências, só pra gente dizer assim, porque provavelmente tem alguém aqui que é aliado da OMB e que fala assim, poxa, mas pra mim funcionou, pra mim eles me deram orientação X. Então eu vou dar 2 exemplos de casos que aconteceram comigo pessoalmente, tá? Um dos exemplos, assim que eu me formei em música, eu já estava em vias de me casar, eu sempre tive plano de saúde pago pela minha mãe, então sempre foi o plano de saúde da família, né? Me casei e fui buscar então o meu próprio plano de saúde para eu começar a pagar. E quando eu fui na ordem, eu recebi umas folhinhas do Notre Dame, né? Sabem essa que faz de administradora de plano de saúde e tal. Fiquei uns anos ali namorando, o que a gente ia fazer, pra onde vai. Bom, uns anos não, uns meses, sei lá. Decidi ligar. Quando eu liguei na Notre Dame, eu falei, olha, eu sou, então, eu pago a Ordem dos Músicos, eu sou da Ordem dos Músicos, e eu peguei o contato de vocês lá. E não era um contato, era uma folha explicando e tal. O cara falou, Ordem do quê? Eu falei, a Ordem dos Músicos do Brasil. Falei, mas o que isso significa? Eu falei, não, então, é que eu peguei aqui uma ficha com todas as coisas, com valores. Falei, moço, não tem nada disso aqui, do que você está falando, sabe? A Ordem dos Músicos, estou buscando aqui no sistema, não existe. Então, passa por esse negócio, de que, de fato, eu nunca precisei, por exemplo, de um sindicato que fosse me ajudar com um bar ou algo do gênero, porque eu nem sabia para onde ir. Então, a gente já sabe tanta história de gente que já tentou, mas não posso falar pessoalmente porque às vezes pode ser que alguém diga aqui, mas tem um advogado lá de plantão, você que não foi até lá. Pode ser. Eu acho que tem. Pode ser que tenha, e na verdade... Tem que ver se o advogado não é igual ao avaliador, né? Pode ser. Não, provavelmente o advogado é o avaliador. Que é uma questão também que é um problema, que é os braços que a organização tem para trabalhar. Mas continua, Pedro. E daí, o outro caso, então só para mostrar um caso, vamos dizer, de puro descaso, né, de que a coisa não estava organizada e etc, para dizer que eu estava pagando e não estava recebendo nenhum benefício quando eu precisei do benefício que eles mesmos estavam colocando. Eu não pedi esse benefício, eles me disseram que tinha, né? O outro caso que eu tive é que eu fui afiliado à Ordem dos Músicos do Espírito Santo antes de ser músico profissional em São Paulo. Por quê? Fui fazer um show no Espírito Santo e lá baixou a ordem, mas na hora. Isso era quando eu tava, tipo, em 2000 e alguma coisa, eu tava começando na minha carreira, tava com meus 19 anos, uma coisa do tipo. Eu me lembro porque foi logo antes da morte do meu pai, foi o último show que eu fiz. Então eu tava em outro estado ali, tava em outro lugar, e simplesmente baixou a ordem, porque era um show público da prefeitura, etc. Cadê a carteirinha de todo mundo? E metade dos músicos não tinha. E o que eles fizeram? Não, tem problema, a gente resolve fácil. Sentaram ali. É só colocar o seu nome metade do cachê. Nossa, Tipo, metade do cachê. Eu não sei qual foi a proposta. Tipo assinar feita. o livro do diabo, assim, né? Exatamente. Eu não vou falar nomes de nada de onde eu tava ali, porque, enfim, não cabe. Mas, assim, era um evento e simplesmente, como envolvia todo mundo, né? Envolvia a prefeitura, envolvia a igreja do lugar, envolvia um monte de coisa. Simplesmente foi acertado não sei quanto e saímos todos nós registrados na Ordem dos Músicos. Não foi vocês, não saiu do bolso de vocês Não saiu do meu bolso, a pelo inscrição. menos, Porque não sei quem foi que pagou, não sei se foi... Esse é o poder judicial. Exatamente. Então, eu até assim, dou uma leve passada de pano, porque se a prova é tão simples que basta você provar, se eu estava acompanhando um cantor profissional naquele dia, com certeza a minha prova estava feita, vamos dizer assim. Mas a grande questão é assim, tipo, não, a gente resolve isso daqui rapidinho. Foi lá morder um dinheiro. A minha opinião no meu palpite foi lá morder um dinheiro da prefeitura. Exato. A prefeitura claro pagou. que foi. Sem dúvida. Porque o que acontece? É aquilo que o Raul falou. O problema eu acho que o Lucas estava colocando, só bota medo na gente. Eu, como músico, estava desesperado. Não, eu faço faculdade de música, pelo amor de Deus. Vou ser preso, né? Eu vou ser preso. Não, vou dar um exemplo. Vou ser impedido de trabalhar, qualquer coisa. Vou dar um exemplo que talvez a gente vá falar no próximo episódio, que é o ECAD. Tem um amigo meu que trabalha em shopping, né? Enfim. E um dos principais medos do pessoal, dos lojistas, dos donos e tudo mais, são dois. Os bombeiros e o ECAD, cara. ECAD? Na loja? Porque é justamente onde dá dinheiro, entendeu? Então, por exemplo... Exatamente. Então o ECAD vai lá, você tá pagando aí, você tem... Tá tocando a música não sei se é um boleto que eles pagam, não sei qual é que é, né?
mas o cara tem que dar a contribuição dele lá pro ECAD das músicas que ele toca. Mas é a regulamentação. Teoricamente está correto, você entendeu? Esse que é o problema da regulamentação. Mas o lance é o que eu tô falando do lance dos braços, tá ligado? Por exemplo, se o ECAD fosse em todos os bares, meu amigo, ou você tem música ao vivo, ou você tem um CD, ou um DJ, sei lá, certo? De qualquer jeito. Bar, qualquer bar. De qualquer jeito, ele teria que recolher ECAD, né? Sim. Enfim, mas... Se você tem uma fiscalização conjunta das coisas, ou uma unificação, cara, as coisas começam a dar certo, entendeu? Nesse sentido de não ser uma cobrança do músico, e sim uma cobrança do contratante, que é o que eu falei. O negócio é que a instituição tá pelo músico e não pelo contratante, que é o que parece que é o contrário, né? Se você tem braço para isso e pessoas para unificar esse tipo de coisa... É a brincadeira que você fez. Quem avalia é o avaliador, é isso. Exato. Então, a ordem só dava para funcionar se a gente soubesse que, de alguma forma, o governo estivesse ali, né, de olho, Ministério Público, os caras não estão fazendo, olha, casos de corrupção. E o que aconteceu foi justamente o oposto. Como sendo uma coisa que regulamenta algo que ninguém sabe direito para onde vai, para onde vem, se pode, se não pode... Virou isso, a gente manda no que a gente quer e ninguém vê, né? Ninguém sabe. E é algo que vai além disso, tem todo o lance, o caráter simbólico da maneira como a sociedade encara a música, né? Então, pelo fato de não considerar a música ser algo digno ou importante. Então, eu acho que se a sociedade não encara isso como algo digno e importante, não adianta. Vai legislar, não vai caminho. Não vai legislar. Exatamente. Por isso que eu estava falando de ter a música inserida nas escolas e na vida das pessoas desde pequeno. É um outro, que é um lance cultural, que aí vai fazer a gente ter o devido valor para isso, para aí poder regulamentar. Mari, para isso, para talvez responder um pouco do que o Leandro tinha perguntado antes, sabe? Talvez a gente precisasse, entendeu? Na hora que a gente, nas próximas eleições, sabe? A gente tinha que ter algum tipo de, sei lá, vereadores, senadores. Representatividade, né? Representatividade no governo, entendeu? Mas a gente realmente está numa situação social no Brasil. Aproveitando, quero lançar minha candidatura aqui nesse episódio. Quero lançar minha candidatura. Mas assim, aquela pirâmide de Maslow lá, né, das necessidades básicas, assim, né, a gente está lá em cima na pirâmide, a gente não é, né, que embaixo é o que é mais essencial, básico, né, sim. é o básico. Então, quando o Pedro falou do médico, né, se tirar o médico, a galera começa a morrer, né? E aí, o que eu faço? As pessoas estão morrendo, né? E se a gente tirar a música, a alma das pessoas começa a morrer, né? Mas acho que isso é um problema pro eu de amanhã e não pro eu agora, entendeu? E na nossa sociedade a gente tem problemas basais ali da pirâmide para resolver que a gente tá o ganho do nosso... há décadas de resolver, né? Não, a educação básica ela se tornou obrigatória no Brasil inteiro faz poucos anos. Tipo, é aceitável você imaginar que há mais de 10 anos, por exemplo, não era obrigatório um Estado não dar educação para uma criança. A gente sempre fica muito atrelado LDB, a São né? Paulo. 94. A gente sempre fica muito atrelado a São Paulo porque a gente está aqui, mas a gente, às vezes, é uma realidade que a gente está discutindo aqui que está muito pior em outros lugares, entendeu? E a gente resolve eles querem inverter de novo, né? Exatamente. A ideia e o problema da nossa tirar do profissão Estado, né? é que o dinheiro não está na nossa mão, né? Então, é isso que é o negócio. Fala assim, vamos supor que todos os músicos decidam fazer greve por 2 meses. Tiveram algumas tentativas aí atrás, vocês se lembram? O Spotify não vai sair do ar, cara. Sorry. Porque não é o músico que comanda o Spotify, né? Então, o lance é esse. O dinheiro não está na mão, né? Como é? Tudo bem, a gente pode também justificar que um hospital também não é... O dono do hospital não é um médico. Tudo bem. Mas existe uma vasta profissão do médico. E se o médico parar, o hospital para. Infelizmente, o que caga o nosso negócio todo é o fato de que a nossa música está gravada. Exato. Então, se você não convencer todo o meio das gravadoras e tal, de que, poxa, a gente tem que se valorizar junto, a gente tá junto, a gente faz parte do mesmo pacote, o que vai acontecer é isso. Vocês façam o que vocês quiserem, a ordem das músicas eu tô nem interessado, eu quero saber se tá caindo um ECAD. Exatamente. E a gente, por nós, faz o contrário, né? Eu tô me lixando pra ECAD, eu quero saber da ordem das músicas. Então, se não vira uma coisa só, todo mundo junto, a gente vai sempre cair nesse problema, porque os interesses estão em outros lugares. Quem tem poder de negociar, que era aquilo que a gente estava falando, não são os músicos. Exato. Entender que a profissão tem
diversos caminhos para carreiras diferentes dentro de uma mesma profissão. Cada uma tem uma contundência social e educacional diferente. A partir dessa contundência educacional e social, aí a gente pode cobrar de formas diferentes, sacou? É muito amplo, só que a gente está falando de uma situação, de uma única profissão que é muito ampla, num país onde outras questões muito mais básicas já não tem essa importância, assim. Talvez uma das melhores saídas seja fazer igual o Jay-Z e mais uma galera fez com o Tidal. É esse o nome? Uhum. Tipo, juntou uma galera e falou assim, agora a gente vai colocar a nossa música numa única plataforma e agora se você quiser ouvir, vai ouvir só por aqui. E ficou assim por um tempo, pelo menos o Snoop Dogg também. Eu acho que passou um tempo, tirou todas as músicas dele de Spotify, de todos os lugares, nem os vídeos dele no YouTube abriram durante um tempo. E só você só podia ouvir no Tidal porque pelo menos uma galera ficou conhecida, né? Claro que a gente tá falando de uma outra potência, outra situação, outro contexto, mas esse tipo de revolução que talvez daria certo de alguma forma. E, só pra completar, uma história que eu ouvi, não lembro de quem que eu ouvi, mas se eu não me engano foi um tecladista mesmo que me contou essa história, que numa cidade pequena, assim, tinham tecladistas muito bons e tinha uma galera cobrando, tipo, 100 conto em lugar que era pra cobrar 400, 500 conto, sabe? E aí os caras fizeram, tipo, um grupo de WhatsApp entre eles, assim, e começaram a bater um papo. Falou, a partir de agora ninguém, independente do trampo, não cobra menos de 250. E aí uma galera ou outra começou a sair do grupo, assim. E aí esses poucos que saíram do grupo tomaram enquadro desses outros músicos. Falaram, é o seguinte, mano, a gente vai abrir uma escola de música, de teclado, na cidade, e vocês não vão trampar com a gente. Nosso nome vai ficar conhecido como professor, como músico, e daqui a pouco só a gente vai ter trampo e vocês não. Ou vocês se aliam com a gente, tudo bem, né, mano? Mas, a gente tá falando de cidade pequena, e quando eu falo tecladistas, devia ter 8, né? Não é igual São Paulo, com guitarrista, que você balança a árvore e cai 16. É um enquadro regional ali, né? Numa situação um pouco diferente, menor. Então, eu queria aproveitar para fazer uma errata aqui, porque eu falei lei a partir de 94, mas é a lei 9394 que começou a vigorar depois de 96, aí no finalzinho de 96, que é a nossa querida LDB. E por que eu tô falando isso? Eu fiz questão de fazer essa errata, porque é uma das saídas para a gente resolver isso, talvez, para os nossos bisnetos, né? O lance da música inserida nas escolas, porque a partir de 2008 houve a boa intenção de que seria obrigatório o ensino de música nas escolas, e as escolas tinham 3 anos para se adequar, mas para vocês verem como o negócio não foi levado tão a sério como a gente, músico, gostaria, né? Que eu acho que assim, é o começo da resolução do problema. Já são 10 anos, agora em 2021, que acabou aquele prazo dos 3 anos que as escolas tinham que se adequar. E me digam aí vocês, como é que estão os sobrinhos de vocês em relação ao ensino de música, os filhos, enfim. Eu acho como é que é o ensino de música nas escolas e, sei lá, tá sendo satisfatório? Teoricamente são 10 anos que a gente tem uma obrigatoriedade de ensino de música nas escolas que, assim, pelo menos eu acho que só nas particulares ainda é respeitado, né? Tipo, porque tem um lance da fiscalização lá e tal. Não é fiscalização, é que eles querem vender, né? Também tem que ter aula de 1000 coisas. O que eu acho em relação a tudo isso há 10 anos que você falou, né, Leandro? 10 anos. Quantos anos que a gente utiliza esse mesmo sistema de ensino geral para tudo? Exato. Eu vou jogar bomba. Louco. Põe um óculos. Não, põe um óculosinho preto nele aí. Põe um óculos aí no Raul, hein? Na próxima, inclusive, fica aí. Eu acho que a gente tinha que falar sobre o ensino. O ensino de música nas escolas. Porque eu acho que assim, não adianta nada a gente reclamar das coisas que a gente vive hoje enquanto músico, se o nosso país, no geral, vira as costas pra gente. Assim, tipo... Então, mas aí mas tá o país vira as costas pra tudo, cara. Não tem merenda, né? Não tem merenda na escola, cara. Quem é que ia resolver isso? Quem é que deveria ter ido atrás? A ordem, entendeu? Quem é o maior interessado que a coisa funcione, que seja financeiramente, mas quem que representa a ordem? Então, quem que tinha que cobrar o governo, do tipo, o governo, as escolas estão colocando aula de música mesmo? Porque é o que a gente está dizendo, se tivesse uma obrigatoriedade de ter aula de direito nas escolas,
A OMB estaria em cima, cara. Em 3 anos tinha sido cumprida. Né? Eu e a Mari estão convertendo. A OAB estaria em cima ali para poder ver, sabe? E por quê? Porque tem mais acesso, porque tem mais facilidade, porque tem mais contatos. Porque sabe o que a OMB todo mundo faria? É jogado, né? Todo mundo. Se tivesse dado certo isso, eu arrisco dizer que a OMB faria o quê? Ia fiscalizar, ia cobrar os professores de ter a carteirinha, tá ligado? Tipo, você tá igual aconteceu com o CREF nas escolas aí. Mas é isso que eu tô dizendo, gente, mas isso não é um problema. Se eles estão entregando, é justo que eles recebam, entendeu? Exato, mas é o que o cara quer só o venha nós. Se ele quer que você esteja lá em dia com... se brincar, ia ficar impedindo o professor de dar aula de música nas escolas. Tipo, o exemplo que o Pedro deu do professor dele foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida. Nossa, velho! O cara tomou uma multa... Tá, você não tá documentado. E você não pode trabalhar. Então, cara, manda pra cadeia. Então, posso ir pra cadeia? Não, e assim... Lá pelo menos isso é o mínimo, né? Isso é um dos mínimos. Eu tenho história de colega que teve um instrumento tomado, apreendido... Nossa. Porque não tinha carteirinha. E tchau. E adeus? Nunca mais viu, assim? Nunca mais. Se for lá pra buscar, você... E como que ele faz isso? Ele provavelmente acionou uma viatura da polícia militar, certo? Essa pessoa, e quem dá o respaldo é a polícia, porque o cara com certeza não ia entregar pro cara da OMB o instrumento. Mas é o que eu tô falando, o que falta é justamente esse mesmo fiscal com a mesma polícia militar chegar no dono do bar, chegar no dono da escola, chegar e falar assim, escuta... Caramba, né? Não pagou, né? Então prendeu o dono do bar, né, pô? Nós não vamos sair daqui enquanto você não foi acertado. Exatamente. Mas você pega e confisca o bar, pô! Ô, Lucas, é verdade essa história, então, que você contou que você pegou 3 garrafas e tal? Eu já aconteceu isso. Não, eu comigo. não, cara, eu não. Tipo, se fosse eu não tinha pego 3, tinha pego 18, né, cara? Então, eu já tive vontade de fazer isso, mano. Os caras da minha banda que não aceitaram, mas eu falei, vamos lá, vamos comer de graça, vamos fazer a farra e vamos embora. E aí chama a polícia, não pagou a gente. E aí chama a polícia. Bom, pelo que eu percebi, a gente tá caminhando pro final, eu queria fazer alguns adendos bem rápidos. Trabalhei no Centro Cultural São Paulo e lá eu ouvi todo tipo de história de músicos que tocaram lá com a gente, que contaram experiências tocando em outros lugares que tiveram que fazer isso. Então, muito provavelmente foi lá que eu ouvi alguma dessas histórias. A outra coisa parece que a gente deu uma cartada muito importante agora em dizer que, de repente, a OMB conseguiu uma viatura para poder prender o instrumento de uma pessoa. Então, significa que, de alguma forma, ela fez burocracia o suficiente para ter autoridade de chamar uma viatura e, como uma organização, prender um músico e foi cretina o suficiente, ao invés de fazer isso com um profissional, fazer isso com outro cretino que estava muito provavelmente pagando pouquíssimo pro outro músico. E uma outra coisa é, inclusive, já que a gente está falando de música e de músicos e de interesses da classe, chamar a atenção dos músicos para que tomem um pouco de vergonha na cara, para que possam se entender como participantes desse único grupo, sabe? Como classe trabalhadora. Como classe trabalhadora. Obrigado, Leandro. Porque assim, cara, eu estudei numa faculdade com o Raul, que a gente via uma galera, por exemplo, fazendo licenciatura, que tinha o maior prazer em dizer, tudo bem que isso tem N questões, tá, para se discutir, mas tudo bem. Pessoa que estava fazendo licenciatura dizendo com o maior prazer que nunca leu um livro na vida, assim. E tipo assim, você tá numa faculdade, você tá indo atrás de um diploma, então você já tá correndo atrás de uma formação a partir de um determinado formato e batendo no peito e falando, não, mas eu nunca li um livro e nunca vou ler. Então parece que a própria classe não tá levando o próprio trampo em consideração, o próprio trabalho que a gente tem, a seriedade que a gente tem. Então não cabe só a sociedade, não cabe só... Enfim, cabe também a nós fazer esse trabalho e levar a sério e respeitar o amiguinho. E quando você for chamar alguns amigos para determinado trabalho, você não chamar, tipo assim, eu sei que esse trabalho aqui é pouco, eu vou chamar o Raul porque eu sei que ele tá desesperado, tá passando fome, então eu vou chamar ele porque já que ele tá desesperado, ele vai aceitar mesmo, sacou? Então, enfim, eu acho que cabe justo a nossa classe tomar essa vergonha na cara também, porque se a gente não se unir, se a gente não tiver essa mínima vontade e vergonha na cara de correr por nós mesmos, não adianta querer culpar ninguém mais. Em alguns outros episódios atrás, o Raul falou que não adianta pensar música sem pensar política. Se você ficou com a dúvida do porquê disso, talvez tenha sido explicado agora. Então, musicistas em geral, vamos fazer nossa parte aí também, vamos fazer o nosso papel aí também, sacou? O Leandro, eu entendi o que o Leandro falou, e para finalizar, uma coisa sobre, mas a gente vai ficar falando só mal e tal, problematizando. Os músicos não fazem nem isso hoje.
se aceitam a qualquer situação, a qualquer trabalho. Alguns têm o privilégio de estar em trampos bem legais, bem bacanas, tentando família, etc. E outros estão pagando esse veneno gigantesco que a gente está vendo meio uma pandemia, meio uma situação, enfim. Então acho que cabe ao músico também ter esse tanto de vergonha na cara e saber encaminhar bons trabalhos, etc, etc. Mas a mudança, então, tá nisso que vocês estavam falando antes. Como que a gente começa fazendo política? E como que a gente faz política? Vote em pessoas que fazem os nossos interesses. Vote Leandrinho do Baixo. Vocês votaram na última eleição? Eu posso dizer de boca cheia que eu votei numa vereadora musicista, colega de faculdade. Que legal! Então, votei no pessoal, vereadora, a Alessa. Pena que não entrou. Mas a ideia é essa, é dessa forma que a gente faz. Não adianta nada você votar em quem vai ganhar. Porque, vou votar em porque fulano vai ganhar. Nossa, que covardia. Então fica justamente essa dica. Existem sim políticos, tá? Políticos sérios, políticos que têm um interesse com a nossa classe. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Algum dia, para você poder fazer a sua arte, você vai ter que deixar o seu instrumento de lado por algumas horas e estudar algumas outras coisas. E entender que a sociedade é feita de outras coisas. Então, mas eu vou deixar de tocar o meu instrumento para ficar pesquisando em quem que eu vou votar? Isso. Porque senão a situação nunca melhora para você, certo? Não dá para você ficar... Todo mundo faz isso, né? Então pensem nisso. Acho que um dos problemas também é esse, a gente se afunda demais porque a nossa profissão exige muito treino, exige muito estudo, e a gente fica enclausurado na nossa casinha com o nosso foninho de ouvido e não vai brigar, e não vai conversar, e não vai na passeata, e não vai descobrir quem que é a pessoa que está lutando por você. Não cria contatos, né? Não conhece gente com opiniões diferentes até, porque é importante a gente crescer com gente que tem opinião diferente, né? Não ficar só na sua bolha, que eu só converso com quem concorda comigo, sabe? Então, fiquem de olho, eu acho que esse é um bom passo aí para você que é músico e está ouvindo a gente e está se perguntando, mas o que eu posso fazer se eu não quero bater no dono do bar? Comece então pelo lado certo da coisa. Então vamos tentar pelo menos colocar políticos ali, e vou dizer que se a gente colocar vereadores já é de grande ajuda. Nossa, certo? já resolve mais do que qualquer presidente que a gente vai mudar aí. Exatamente, porque o presidente provavelmente não vai olhar pra gente, certo? Sendo esse ou sendo outro, não tô nem entrando nesse mérito. Mas assim, o vereador é aquele que tá aqui, que tá com a gente, que tá na cidade. Que mora no seu bairro, que você pode procurar ele, sabe? Exatamente. Então esse é um excelente caminho. Exorcizamos um assunto, olha só. Louco, hein? Almas leves. Quantos cancelamentos? Quantos cancelamentos? Mais uma vez, aquilo que a gente veio conversando. Eita, bicho! Aquilo que a gente veio conversando desde o começo do episódio, aqui a gente não tá para dar de forma nenhuma a opinião técnica do negócio, porque a gente não tem capacidade para isso. A gente veio aqui para poder dar a nossa opinião como músicos que já tiveram, então, essas diversas situações em que foram desamparados e que precisariam ter esse amparo de alguma forma. Então pode ser que a sua situação seja muito diferente. Eu ficaria extremamente feliz se a gente recebesse uma chuva de comentários dizendo que a gente está errado. Eu quero ler os relatos da galera aí. Né, da galera fala, poxa, eu precisei, a OMB me ajudou e me indicou alguma coisa e funcionou. Então, estamos contando das nossas experiências, mas ia ser muito legal ouvir essas outras coisas. E mais uma vez, se você tem contato com alguém aí que poderia ter acrescentado muito mais assunto, né? De repente alguém da OMB que pode vir aqui dizer por que não funciona, ou por que não conseguiu, quanto que eles tentaram, etc. Eu quero deixar aberto esse espaço, porque eu acho super importante. A partir do momento que a gente toca numa ferida dessa, acho que é importante a gente dar o direito de resposta ali, né? E de informação. Então, se você trabalha no órgão, se você gostaria de estar aqui conversando com a gente, venha, porque a gente quer conhecer mais, e se a gente falou um monte de besteira aqui, excelente, também vamos ter a oportunidade de mudar de opinião. Certo? E também é importante lembrar que a OMB é uma coisa e o Sindicato dos Músicos é outra também. Nem deu tempo de a gente falar do sindicato, né? E aí eu deixo no ar o quão bom é e o quão ruim é, não sei. Teve uma história, né, que a pessoa que escreveu aí a sugestão pra gente falar do tema, contou uma história de que todo mundo se aliou à OMB e me parece que depois brigaram e aí montaram... Saúde. Montaram o próprio sindicato, acho que é alguma coisa assim. Em Valença, acho que essa é a cidade, na Bahia. Era na Bahia, né? Na Bahia. Fica aí a dica, mas então também da mesma forma, o pessoal do sindicato também está aberto para a gente bater um papo, para a gente conhecer um pouquinho mais. Às vezes a gente está numa baita ignorância e justamente tem várias outras coisas para a gente aprender. E eu acho que a gente vai finalizando por aqui, né, galera? Acho que conseguimos falar bastante coisa, demos nossos pitacos mais do que deveria.
Então, fica o programa para você. Se você gostou desse assunto, dá o like. Se você não gostou, também dá o dislike. Se você achou muito pesado, o programa é muito sério, eu gosto de ver vocês rindo e contando o caos, também escreve aí. A gente vai para outro lado também, não tem problema. Ou de vez em quando você pula o programa que a gente vai falar um pouco mais sério também, que às vezes pode ser importante para a gente levar o assunto mais para longe. Então, estamos aqui totalmente em aberto para a gente aprender como fazer esse podcast, que a gente também está começando agora. Certo? Então, um grande abraço para todos, para todas. A gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa. Até. Tchau.